já deve ter ouvido falar sobre a palavra despertar ultimamente. E não há nenhum mistério nisso. Faz parte da nossa programação e evolução da nossa espécie humana. Nós estamos passando, sim, por um processo bem intenso do despertar. E o despertar nada mais é do que você abrir os olhos da sua mente e mudar a sua perspectiva, a sua percepção em relação àquilo que já existe. É um momento em que nós podemos dizer que nós saímos da escuridão mental e entramos numa luz que ressoa tanto, nos ilumina tanto, que nós começamos a ter que mudar alguns modos, alguns funcionamentos, alguns comportamentos. E o nosso corpo físico, ele sente bastante. O nosso emocional também. Nós também precisamos fazer mudanças no nosso campo mental, em coisas que nós estávamos trazendo muito arraigadas, crenças, modos de funcionamento, medos, alguns movimentos que nós precisamos fazer de melhorias, eles são necessários. Só que todos eles nos levam para sensações no corpo. O nosso corpo ele acaba recebendo tanto do emocional quanto das mudanças da percepção mental, quanto do próprio corpo físico, que também começa a querer nos gerenciar, começa a dizer para nós que nós precisamos mudar a alimentação, que nós precisamos mudar alguns hábitos que nós temos em relação à quantidade de comidas, tipos de alimentos. Tudo isso começa a acontecer junto e ao mesmo tempo. Esse é o processo do despertar. E eu falo muito melhor sobre esse processo do despertar em dois materiais que eu preparei para vocês. Eu tenho um e-book chamado Despertei e Agora. E ele serve muito para as pessoas que estão no começo do processo do despertar. Acabaram de entrar nesse processo e o corpo físico está ali querendo entender o que tudo isso que está acontecendo, algumas dores que começam a vir repentinamente do nada. Você dorme e acorda e aquela dor começou, simplesmente está ali. E não é um problema físico, que você geralmente até vai constatar no seu médico, mas nós começamos a sentir isso de uma forma muito forte. Se você está nesse período e nesse processo, o e-book chamado Despertei Agora vai te ajudar a conduzir esse processo com mais eficiência. Se você está num outro período um pouco mais avançado, já passou por todos esses turbilhões no seu corpo e você deseja saber em que fase do processo você está, eu te sugiro o livro digital, O Processo do Despertar. E nele eu falo sobre as 5 fases. Desde o começo, quando você começa a ter alguns episódios no seu corpo, na sua percepção, na sua forma de ver o mundo, de olhar as pessoas, até o momento em que você começa a perceber que você precisa fazer as melhorias. Quais são essas melhorias? E isso vai desencadeando um processo novo, que você muda completamente a forma de ser e de ver e perceber o mundo ao seu redor. Inclusive, algumas intuições, alguns dons começam a aflorar nesse período. E aí você começa a se abrir para um novo estágio, que é um estágio seguinte, que seria o 4º estágio, onde você começa a aceitar aquilo que você veio fazer aqui, começa a descobrir também coisas novas e até coisas antigas que você já pensou começam a vir à tona para que você coloque em prática, em ação. E aí tudo se abre. E essa 5ª fase é o momento em que você inicia aquilo que você veio fazer aqui. Não importa se é para 1 ou para 10 ou para 1000 bilhões, você começa a entender o seu propósito aqui nesse mundo. E eu te sugiro que você leia o livro e se sinta ali identificado com a fase em que você está, até para você saber que se você tem essa fase nesse momento e se tem uma fase futura, para onde você está indo e sendo levado nessa fase do processo de despertar, que, como eu disse, nada mais é do que um progresso humano, uma evolução do nosso processo normal como seres humanos. Eu vou deixar o link aqui nesse vídeo para que você possa adquirir o e-book Despertei e Agora. Saiba como aliviar os sintomas do despertar. E o livro digital, O Processo do Despertar. São as 5 fases do seu desenvolvimento pessoal.